Bom, Tássio, Jussara Lima deve assumir como senadora da República pelo estado do Piauí, Tássio. Exato, Eliezer. Já no início do mandato, né? Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Como a gente vem destacando nas últimas semanas, Jussara assumirá logo em fevereiro, já que o Wellington foi empossado ontem e hoje terá transferência de posse no Ministério da Assistência Social. E a senadora, a futura senadora piauiense, participará, Eliezer, de uma certa forma de um acordo para que possa chegar até a cadeira efetiva. E esse acordo envolve a filiação ao Partido dos Trabalhadores. Jussara foi eleita na coligação governista que elegeu Rafael Fonteles, que elegeu Temístocles Filho como vice, o Wellington Dias como senador e ela pelo PSD, pelo partido que lá no Senado ocupa uma esfera mais de centro. E isso, claro, acendeu o alerta para o Partido dos Trabalhadores, que poderia perder o voto de Jussara em alguma matéria que o PSD, que como um partido de centro nem sempre é muito firme nas suas posições, não tem ali uma posição clara nem governista, nem oposição. Então, diante desse risco, o PT procurou se antecipar e o governador Wellington Dias acordou com Jussara Lima que ela se filia ao PT para assumir o mandato lá no Senado Federal. E ela conversou com a gente sobre isso, mas negou, Eliezer, que tenha sido uma obrigação, que tenha sido, de certa forma, uma imposição do senador Wellington Dias. Vamos ouvir. Vamos defender as pautas também do senador, do ministro Wellington Dias e também aquelas pautas que eu acho convenientes com relação à mulher, em defesa das mulheres, das minorias, das pessoas que precisam mais do nosso país e nosso estado. Surgiu a informação de que a senhora iria para o PT como parte do acordo. Essa informação procede? A senhora vai se filiar ao PT? Sim, vou me filiar ao PT, sim. Então está aí, Eliezer, confirmada a filiação de Jussara Lima ao PT. Outro fato curioso é que a posse dela fará com que o Piauí não perca uma cadeira que pertence à bancada feminina. A senadora Eliane Nogueira, que estava na cadeira ocupada por Ciro Nogueira, deixa, com a volta de Ciro para o Senado, Eliane deixa o Senado Federal, então a Jussara ocupa essa cadeira, a senadora Jussara ocupa essa cadeira que corresponde à base feminina e automaticamente também não faz com que o PT perca uma cadeira no Senado, que isso poderia ocorrer e ela assume, como eu disse, já no início de fevereiro e deve ali votar de acordo com a recomendação da bancada do Partido dos Trabalhadores. E outro ponto interessante, a gente via ali o deputado Júlio César ao fundo, a ida dela para o Senado fortalece as bases do PSD, que agora possui representação estadual com Georgiano Neto, o deputado federal Júlio César e agora também no Senado a senadora Jussara, fortalecendo ali o grupo político do deputado federal Júlio César. Então mais uma senadora piauiense confirmada e agora do PT, Eliezer. Interessante é a forma como o PSD, que foi criado basicamente aqui no estado do Piauí pelo deputado Júlio César, tem sido bastante pragmático. Se nós observarmos hoje, ele, deputado Júlio César, está no PSD, é o presidente regional, mas Georgiano Neto, deputado estadual, e Simone Pereira, que deve assumir já como primeira suplente uma cadeira na Assembleia, estão no MDB. Jussara Lima vai para o PT. Eles mudam de partido, mas a alma continua, Tássio, no PSD, junto com o grupo. É verdade, aliás, é curioso que a gente conversava com o deputado Georgiano e ele articulando ali o futuro do PSD, no estado do Piauí. Então, acho que estão no MDB por uma mera formalidade, que pertencem de fato ao PSD. E também temos outros, como eu dizia no final da semana passada, temos o Coronel Carlos Augusto, temos também o deputado Dr. Hélio, que foram para o PSD e após o acordo da fusão cruzada se filiaram ao MDB. E o outro fato curioso, aliás, o amigo de casa deve estar se perguntando, mas neste momento está proibido a troca de partidos, mas para senador não. A legislação eleitoral entende que o Senado é uma cadeira majoritária e os candidatos e cargos majoritários, como prefeito, como governador,
como senador, podem trocar de partido a qualquer momento. Já deputado e vereador, não. Aí só quando tem a janela partidária aberta em ano de eleição ou por decisão judicial. Então, existe também essa brecha na lei e, por isso, a saída dela para o PT. Mas, como você disse, Eliezer, é mais um que sai do PSD, mas o PSD não sai dele. Ela continua fazendo parte da base do PSD. É razoável, né, que ela se filie ao Partido dos Trabalhadores, porque está dentro de um grupo aliado, dentro de uma base, tanto a nível estadual como a nível nacional, e o PT não ia perder seus dividendos, né? O PT, afinal, investiu em uma candidatura ao Senado. Uma vez essa candidatura vitoriosa, é natural que o bônus permaneça nos quadros do PT. Tássio, eu queria discutir um pouco com você aqui rapidamente sobre a importância de se observar o vice, de se observar o primeiro suplente. Se nós observarmos aí numa história recente, a senadora Jussara é a terceira mulher que assume o Senado pelo Piauí na condição de suplente. Exato. Regina Souza assumiu no lugar de Wellington Dias, após a eleição de 2018. Depois, Eliane Nogueira assume no lugar de Ciro Nogueira, que ocupou o Ministério da Casa Civil. E agora Jussara Lima chega também ao Senado no lugar de Wellington Dias, convocado para o Ministério do Desenvolvimento Social. Ou seja, não dá para dizer depois que não sabia, que nunca vi. Até a foto do suplente estava maior na urna, Tássio. E é curioso, Eliezer, que quando se fala em majoritário, muito se olha só o candidato principal, né? Só o nome cabeça de chapa. E como você disse, muitas vezes não se olha o vice, né? E historicamente no nosso país, a gente tem vários casos de vices que assumiram e foram protagonistas, né? Então eu acho interessante que você destacava isso, a presença das mulheres, e normalmente, Eliezer, mulheres de estrita confiança do candidato majoritário principal, né? Nós tivemos, por exemplo, a agora secretária Regina Souza, que era muito próxima ao Wellington Dias desde as bases do PT. Nós temos agora a senadora Eliane, que é mãe do senador Ciro, né? Isso aí não precisamos nem explicar mais nada. E agora também a senadora Jussara, que é esposa, né, de Júlio César. Então, historicamente, Eliezer, os senadores não colocam como suplente alguém que não seja da estrita confiança. Então, por isso, essa situação. Mas, amarrando e concluindo a história do PSD, Eliezer, para se ter ideia, o ex-ministro Kassab deve ser secretário de Tarcísio, lá em São Paulo. Tarcísio Freitas, que foi ministro de Bolsonaro e elegeu-se governador de São Paulo. Para se ter ideia como que a identificação ideológica não é uma das premissas do PSD, né? Então, para se ter ideia, o partido que estará aliado ao PT no Piauí estará alinhado ao PL, né? A Tarcísio Freitas, à oposição em São Paulo. Então, até por isso, o PT se precavendo e mudando aí a filiação partidária da senadora Jussara. Muito obrigado, Tássio Cruz, pelas suas informações, pela sua participação. É o Tuxê da Informação, direto do portal dia.com para o Dia TV. Tássio, mais tarde você volta, tem bastidores da posse. Nós estamos mostrando aqui o que aconteceu na linha de frente. Isso. Mas tem bastidores da política também, Tássio. Muito obrigado, até já. Até já, Eliezer.